Vamos abrir as nossas Bíblias em Tito, capítulo 2. Essa semana eu estava perguntando a Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue, Senhor, na Santa Ceia pela manhã. O pastor me colocou, Senhor, para ministrar a Tua palavra. O que é que o Senhor quer falar conosco? E Deus me trouxe a lembrança de um trabalho que o pastor passou para a gente nesse texto. E eu tinha realmente feito rascunho, mas não tinha digitado. E aí eu disse, ok, se é isso, nós vamos ser alimentados nesta manhã através da poderosa palavra do Senhor. Tito 2, capítulo 2, versículo de 1 a 13, que diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que renunciamos à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sobria e justa. Está errado, é? Tito, capítulo 2, versículo 11 a 13. Desculpa. Me perdoe. Então vamos começar tudo do zero. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Nessa manhã, nós queremos falar dos benefícios da graça. E o maior benefício de Deus para com os homens foi ter enviado o seu único Filho, Jesus, para se entregar em nosso lugar. Embora Jesus tenha nascido em Belém, antes mesmo dele nascer, ele já existia, ou seja, ele se manifestou através da forma humana e é dos benefícios da graça que eu vou falar nesta manhã. Amém? É um assunto, irmãos, que muitos têm deixado de pregar. E enquanto eu estava digitando essa mensagem, Deus ministrou muito ao meu coração. O quanto devemos valorizar o sacrifício que Cristo fez na cruz. E vamos entender o que é graça, para que possamos valorizar esse nome graça. Graça é favor imerecido. Não merecíamos, mas o amor de Deus nos alcançou. Amém? O que é graça? Favor não imerecido. Mas Deus, pelo seu grande amor, Ele nos amou. E o primeiro benefício que eu quero falar é que a graça, ela é salvadora a todos os homens, como está no versículo 11. A Bíblia diz aí no versículo 11, porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. A graça de Deus está manifestada a todos os homens
como escreveu o apóstolo Paulo. Isso significa que algumas coisas muito simples, que não é desejo de Deus que nenhum homem se perca, que não está nos planos de Deus rejeitar a verdade a nenhum homem e nem mesmo deixar de estender a sua mão a nenhum homem. Irmãos, Deus, quando Ele fez o homem, Deus ele não foi pego de surpresa que Adão e Eva pecariam. Nada que fazemos pega Deus de surpresa. E Deus já tinha um plano. Se o homem falhasse, Jesus teria que vir. E a Bíblia diz aí que foi manifestado. Jesus foi manifestado. Jesus, como nós conhecemos a graça de Deus? Através de Jesus Cristo. Porque Ele se formou, Ele se tornou homem e morreu no nosso lugar. Ele morreu por todos, como está escrito na palavra. Por todos os homens, quer dizer, por todos os homens, mulheres, povos, nações, de toda a classe social. Então, a graça de Deus, ela é manifestada através de Jesus Cristo a toda a humanidade. Toda a humanidade sabe que foi através de Jesus que Deus perdoou os nossos pecados. Então, irmãos, não é simplesmente eu deixar de beber, não é simplesmente eu deixar de fumar, não é simplesmente eu deixar de me drogar, que vai me aproximar de Deus. Pelo contrário, só Deus colocou uma condição, que só através de Jesus obtemos o perdão de Deus. Nós temos que reconhecer quão grande é a graça de Deus por ter nos alcançado. Aonde estávamos, em alguns momentos, em algum outro tempo, aonde estávamos? Qual era a nossa condição? Éramos inimigos de Deus, estávamos afastados de Deus, fazíamos as coisas, pecávamos aos olhos de Deus, e Deus, pela sua graça, nos alcançou. Por isso no versículo diz, porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Então todos são, ou todos têm direito ao perdão. Todos têm o direito da graça de Deus. Ainda que muitos escolham deliberadamente o caminho do pecado e da morte, que alguns rejeitem a verdade e as evidências da graça e da presença de Deus, e também rejeite a mão estendida de Cristo para perdoar e salvar. Mesmo assim, muitas pessoas, algumas pessoas que escolheram viver uma vida no pecado, de pecado, mesmo assim, mesmo aquelas pessoas rejeitando todo o sacrifício que Cristo fez na cruz, por tudo que Cristo passou, naqueles momentos terríveis, da sua morte, tudo aquilo Ele passou, Ele suportou para manifestar o grande amor de Deus através da graça não imerecida. Todos nós, irmãos, não éramos merecedores. Todos nós não somos merecedores desse ato de amor de Deus. Mas Deus,
Ele, através de Jesus, está declarando, está realmente dizendo para mim e para você, o quanto verdadeiramente Ele nos ama. Independente do que fizemos, independente da condição que nos encontrávamos, para isso, para que a graça de Deus se manifeste, é simplesmente nos arrepender dos nossos pecados, reconhecermos que somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus, é reconhecer que nós precisamos mudar, é reconhecer que todos os dias nós precisamos mudar, sermos melhores para com Deus, nos aproximar mais de Deus e nos arrepender de todos os nossos atos pecaminosos e todos os nossos atos que verdadeiramente faz com que o Espírito Santo se entristeça. Muitos acham que a graça, por estarmos na graça, nos dá o direito de pecarmos. Pelo contrário, a graça nos dá o direito de vivermos uma vida totalmente afastada do pecado. O segundo benefício da graça está no versículo 12 e diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobre e justa e piamente. O texto fala de renúncia. Ou eu poderia botar também, a graça nos educa a renunciar todo o nosso pecado. A graça de Deus está nos ensinando que devemos renunciar ao pecado e viver piamente neste mundo. O Evangelho só torna vitorioso aquele que primeiramente se rendeu plenamente. Olha o que eu estou dizendo, que o Evangelho só torna vitorioso aqueles que primeiramente se rendeu ao quê? Se rendeu à vontade de Deus, se rendeu aos desejos de Deus, à graça. A graça nos ensina que devemos abandonar todo o nosso pecado. A graça nos ensina que devemos, deixar o nosso eu de lado, deixar o nosso orgulho, o nosso eu, que fala mais alto, muitas vezes, do que a voz de Deus. Precisamos procurar dentro de nós Deus, porque se procurarmos, nós vamos encontrar e nós vamos ouvir a voz de Deus todos os dias, nos ensinando que devemos renunciar o nosso pecado, que devemos renunciar todo mudanismo, porque a graça de Deus foi para vivermos uma vida totalmente na verdade. Uma verdade ficou evidente, mesmo com todas essas ferramentas disponíveis e condições de recuperação. Jamais, irmãos, ninguém é liberto se não for realmente pela graça de Deus. Se não for através de Jesus Cristo. Porque dentro de nós, o Espírito Santo vai nos moldar. O Espírito Santo vai nos quebrar. O Espírito Santo vai nos ensinar como devemos viver. Não é como eu quero viver, não é como eu imagino que eu devo viver, como verdadeiramente cristão. Não, existe um padrão. Deus já deixou esse padrão para a sua igreja. A partir do momento que Deus deu a Jesus para morrer por mim e por você, Ele também exige que a sua noiva
Ele exige, através da graça, que vivamos uma vida de santidade, não uma vida de mundanismo. Esta restauração ou esta mudança começa com uma entrega e há uma desistência de lutar contra as próprias forças e passar por um desejo de seguir sem reserva que pode ajudá-lo. E assim, é diante da manifestação da graça de Deus que conseguiremos viver uma vida de santidade. Vamos olhar para o versículo 12? Olhe, ensinando-nos, quem está nos ensinando? A graça. A graça está nos ensinando que devemos renunciar todo o nosso pecado. A graça, irmão, nos dá, essa educação de como devemos viver. Deixar toda a concupiscência, quer dizer, deixar todo o desejo que há dentro de nós. E nós sabemos que a carne, ela deseja pecado. Não subestime a sua carne. Não subestime, porque dentro de nós, essa carne, ela deseja pelo pecado. Todos os dias ela quer pecar. Ela tem prazer pelo pecado. Então não devemos subestimar a carne. Devemos todos os dias, como diz a palavra, crucificar a carne. E viver uma vida de santidade para Deus. Porque a graça salvadora foi para que toda a humanidade possa experimentar dessa graça, mas que possa viver uma vida completamente de santidade na presença de Deus. Pedro fez isto quando disse que somente Cristo tinha as palavras de vida eterna. Aonde encontraremos a verdade? Aonde encontraremos palavra de vida eterna? Nos livros de filosofia? Nos livros de português? Aonde encontraremos a palavra de vida eterna? Aonde encontraremos? Assim como disse Pedro, eu e você podemos declarar nessa manhã, aonde encontraremos palavra que transmite vida, palavra que nos dá, a certeza de que vamos, ou de que somos realmente eternos. Porque a partir do momento que Adão pecou, então, se Jesus não tivesse morrido ali, acabaria tudo. Mas Deus fez o homem para ser eterno. E você é eterno. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, você é eterno. Deus te fez eterno para habitar com Ele na morada celestial. Então devemos valorizar a graça. Devemos valorizar o sacrifício que Cristo fez na cruz. É numa santa ceia que não devemos deixar de cear por causa de outras atividades. Nós precisamos aprender que Deus, Ele está em primeiro lugar, porque Ele se importou comigo e com você. Ele nos amou primeiro de que eu e você. Ele nos amou. Ele se entregou por nós. Ele tirou a culpa de cada um de nós. Ele assumiu toda a nossa culpa. E o terceiro benefício da graça está no versículo 13. A graça fornece a esperança de um futuro glorioso. Olha o que está dizendo. Aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. As bem-aventuranças estão
prometidas e são certas, porque tais promessas vêm de Deus e são feitas e conquistadas em Cristo Jesus para todos aqueles que nele crê, como diz as Escrituras. Então, a graça de Deus, ela é alcançada para aqueles também que crer que Jesus foi o único que teve a capacidade de morrer no meu e no seu lugar. Quem teria, irmãos, capacidade de ir à cruz? Quem teria, irmãos, condições de morrer por nós? Quem se importaria conosco? Quem? Ninguém. O único que olhou para mim e para você e viu o pecado em mim e você, mas não nos desvalorizou, não nos julgou, pelo contrário, Ele achou a solução, e a solução foi de nos tornar livres de toda a culpa. E todos aqueles que são livres de toda a culpa, Deus não dá o direito de nós nos tornar pecadores mais uma vez. De modo algum. Uma vez que você foi perdoado, uma vez que nós fomos purificados, uma vez que nós fomos resgatados do lamaçal do pecado, então devemos continuar essa vida de santidade, de aliança com Deus, de relacionamento com o Espírito Santo, para que não perdemos essa esperança. O desafio é guardar com paciência, porque logo Ele vai vir. Você está esperando Jesus? Eu acho que você não ouviu o que eu disse. O desafio de aguardar com paciência é porque logo, Jesus vai vir. E Ele vai vir para aqueles, não são para todos, irmãos. Infelizmente, muitos estão desapercebidos. Muitos estão gastando seu tempo com as coisas deste mundo. Muitos estão valorizando esse mundo. Muitos estão valorizando as suas carreiras, os seus títulos. Muitos estão valorizando em ter. Mas não em ser santo, em ser filho de Deus, em ser comprometido com a obra do Senhor, em se dar mais sem reserva para fazer a vontade de Deus. Quando Paulo declarou, ou foi Paulo ou foi Pedro, não lembro agora, meu professor pode realmente dizer para mim, quando ele disse, não mais vivo eu. Quem foi que disse essa frase? Paulo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele estava declarando que as suas vontades não falava mais alto de que a vontade de Deus, de que fazer a vontade de Deus, de que realizar a vontade de Deus, porque tudo isso aqui, irmãos, vai passar. E os nossos pais na fé, os apóstolos, eles deixaram família, eles deixaram a sua pátria, mas eles tinham um alvo. E qual é o seu alvo nessa manhã? Eles tinham um alvo. O alvo era morrer por Jesus, por amor ao Evangelho. Eles tinham prazer de morrer pelo Evangelho. Eles não se importavam se levassem um tapa no rosto. Eles não se importavam se fossem presos, como eles estiveram presos. Eles não se importavam de estar nas arenas e serem engolidos por leões. Eles não se importavam de ir à cova dos leões. Eles não se importavam. Porque eles tinham um alvo, e o alvo era se encontrar com o Messias. Qual é o nosso alvo nessa manhã? O que você tem buscado está realmente de acordo à vontade de Deus? Jesus vai vir buscar a sua igreja. Jesus vai vir buscar a sua noiva. E não esqueça, é pela graça, favor não imerecido, que eu e você estamos aqui nesta manhã,
na presença de Deus, na casa de Deus, Deus nos dá a oportunidade de nos arrepender, de nos aproximar dEle, de viver para Ele, de viver ligado a Ele, de viver para o Senhor. Então nós que possamos dizer o que Paulo dissera: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quantos de nós queremos dizer essa frase e viver essa frase? De deixar a nossa pátria, de deixar a nossa família e ter que viajar para outros lugares que você não conhece, mas de expandir o Evangelho, porque a graça é alcançada a todos. Prostitutas, drogados, ricos, pobres, pretos e brancos. Então a graça é manifestada a todos. Aleluias. Em Romanos capítulo 8, por favor, abram. O apóstolo Paulo escreveu: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso que é realmente, amados, viver a graça. Isso que é realmente valorizar a graça. Sofrimento aqui é passageiro, não será eterno. Os sofrimentos aqui são passageiros, não se esqueça disso. Não permita que a circunstância, não permita que as bandejas que Satanás nos oferece todos os dias nos afaste da graça de Deus. Mas que possamos valorizar isso. Que possamos valorizar não a religião, mas que possamos valorizar aquele que se tornou carne, se igualou à sua criatura e veio à terra. Olha que grande amor, irmãos. Que valor tínhamos? Que valor você tinha? Que valor eu tinha? Pessoas tudo cheias de pecados, pessoas tudo mergulhadas na ignorância, na desobediência. Preferíamos muito mais as festas, os namoros ilícitos, os relacionamentos ilícitos, encher a nossa cara de cachaça, se relacionar com outros deuses, feito pelas mãos do homem. Mas Ele se tornou carne e veio para nos tornar livre da culpa, livre do pecado. Então que possamos permanecer totalmente livres do pecado. Então não importa, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: os nossos sofrimentos no presente, o que você está passando hoje, né? Luta com a família, sofrimento com este marido, sofrimento com estes filhos, sofrimento com esse patrão, com esses colegas de faculdade, não se compara. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: não se compara. Irmãos, devemos nos agarrar no que está escrito, é na palavra, porque só Ele, Jesus, tem palavras de vida eterna. Então devemos nos agarrar a essa palavra e dizer para nós: não importa o que eu estou passando, porque o que está me esperando será revelada somente à igreja, não o mundo. E como está escrito na palavra do Senhor, todo sofrimento vai acabar, todo o trabalho deste mundo vai passar, toda lágrima
serão enxugadas pelo próprio Jesus. Não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais luta. Eu posso ouvir um glória a Deus, aleluia. Você se alegra com isso, o seu coração se exalta nisso. Então, irmãos, permaneça fiel ao Senhor. Não murmure das lutas que você está passando. Tenha essas lutas como uma escola para que você seja melhor. Tenha essas lutas para que você se aproxime mais do Senhor. Para que você busque o Senhor de madrugada. Para que o Senhor faça você ser uma pessoa melhor. Porque a graça é para isso. Então não adiantaria, se não houvesse, mudança em nossas vidas, para que Jesus morreu? Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação dentro do nosso interior. Tem que haver, porque alguém que mora em você, Ele quer nos tornar totalmente livres. Salvos em Cristo, estamos mais próximos da nossa plena salvação do que podemos imaginar. Então, se estamos salvos em Cristo, quem está salvo em Cristo, diga glória a Deus, aleluia. Então, mais próximo da nossa plena salvação, que você não pode nem imaginar. O que está sendo preparado para mim e para você é, como diz a Bíblia, os olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram o que está sendo preparado. Como disse Jesus lá em João 14. Eu vou para o Pai, mas vou preparar a morada. Porque o meu desejo, olha o que Jesus disse, o meu desejo é que aonde eu estiver, você, igreja, esteja junto comigo. Então vale a pena renunciar o pecado. Vale a pena você dizer não para o pecado. Vale a pena você sofrer por amor a Cristo. Vale a pena você negar o seu eu. Vale a pena você totalmente, como diz as Escrituras. Nós não somos deste mundo. Desapega deste mundo. Desapega dessas coisas. Porque a qualquer momento, no fechar de olhos, a trombeta vai soar. E a igreja vai subir. Todos aqueles que estiverem ligados com o Pai. Ao contrário do mundo, nós aprendemos a viver baseados em promessas. Mas aquelas feitas por Cristo. Nós somos diferentes do mundo. Por quê? Porque o mundo não tem promessa. As promessas que Cristo fez foi para a igreja. A promessa que Cristo fez de ir e preparar um lugar, de enviar o Consolador, não foi para o mundo. É para a igreja. Amém, igreja? É para mim, para você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: a promessa da morada celestial, do Espírito Consolador, foi para você. Por isso que é totalmente diferente do mundo. O mundo não tem essas promessas que Deus fez. E Deus a cumprirá. Por quê? Porque Ele não é homem para mentir, como diz as Escrituras. Ele não é homem para mentir. Então, o que devemos fazer? Devemos aguardar a Jesus pacientemente, fervorosos, cheios do Espírito Santo. Quanto mais você diz, Jesus está demorando. Quanto mais você diz, Jesus está realmente, demorando. Então eu vou dar uma olhadinha, uma espiadinha lá no mundo. Não. Permaneça firme na esperança, como está escrito aí no versículo 13 de Tito. Na esperança que
há de aparecer. Jesus vai aparecer com poder e grande glória para arrebatar a sua igreja. Então espere no Senhor com paciência. Espere por Jesus com amor, com fidelidade no seu coração, com um espírito avivado, não com espírito apagado, mas que tenha no seu coração o desejo de esperar a vinda do Messias. Jesus vai vir. Ele vai vir arrebatar a sua igreja. Jesus vai vir. E todo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário vale a pena. Vale a pena. Porque Ele mudou a minha vida. Ele mudou a sua vida. E todos os dias Ele tem mudado as nossas vidas. E eu concluo dizendo que estejamos com os nossos olhos e os nossos corações abertos, bem abertos, porque a graça de Deus está sempre presente. A graça do Senhor está presente para que eu e você, quando pecarmos, não é para pecar como diz a Bíblia. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, nós temos um grande juiz, um grande advogado, Jesus. O que devemos fazer? Nos arrepender. O que devemos fazer? Nos achegar a Deus e dizer e confessar a Deus o nosso pecado. Porque a graça está presente. A graça não nos dá o direito de pecar, mas ela está presente. Porque se pecarmos, se falharmos, devemos pedir perdão, nos arrepender de todo o nosso coração e deixar, como ele disse para aquela mulher, vá e não peques mais. Então a graça nos dá esse direito de vivermos uma vida completa em santidade, esperando o Messias em santidade. Precisamos nos render aos pés de Cristo. Não há outra alternativa e nem negociação. Não tem, por mais que você faça, como muitos pensam, que por fazer boas obras, que por fazer grandes obras, alcançará a graça. Não negocie a graça com nenhuma dessas alternativas, porque a graça só através de Jesus. Só através de Jesus, reconhecendo o sacrifício que Cristo fez, reconhecendo o alto preço que fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Você não foi comprado com prata. Você não foi comprado pelo sangue de um bode. Você não foi comprado por sangue de animal nenhum. Mas nós fomos comprados pelo sangue imaculado, sem mancha, sem defeito, e que apaziguou a ira de Deus, que estava sobre a humanidade. Deus estava irado com a humanidade. E a única solução para acalmar Deus era derramamento de sangue. Mas não poderia ser qualquer sangue. Era sangue de uma pessoa que não tivesse culpa nenhuma. E Jesus se fez culpado pelo meu e pelo seu pecado, para que eu e você sejamos livres. Não permitir que cadeias nenhuma, correntes nenhuma venha nos aprisionar. Mas Jesus fez isso para sermos livres. A graça nos dá a paciência e a esperança até que alcancemos tudo em sua plenitude em Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas.
por favor, aplauda Ele e se coloque em pé na presença do grande eu sou, Jesus amado.